Pessoal, boa noite. A nossa aula lá no YouTube não deu certo no momento, tem que esperar lá uma liberação, mas enfim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gravação aqui, esse é o nosso slide, vocês já tiveram acesso a ele. Eu vou dar uma aula sobre psicologia, direito e violência, que foi o tema que a gente parou na última aula. A gente falou sobre violência intrafamiliar. O que vocês vão fazer? Vocês vão estudar essa videoaula. Vocês vão ler o texto que eu já enviei para vocês antes do isolamento social. E esse outro texto que eu enviei junto com o slide. Eu vou vincular uma atividade, né? Dentro do Classroom para vocês realizarem. Dentro do Live existe um fórum. Lá nesse fórum eu vou fazer o quê? Eu vou postar um vídeo complementar para que vocês possam... Já tá lá, na verdade, se vocês olharem, já tá lá, já vinculei, viu? Que é da Maria Rita Kel. Ele é grande, ele é extenso. E vocês vão ver ele, tá bom? Para complementar os estudos sobre esse tema. Que ela vai trazer essa questão da violência, como é vista, né? Enfim. Então, recapitulando, lá no Live tem um fórum a vocês verem, assistirem, verem lá o que tem lá. No Classroom tá tendo essa videoaula, tem aí o conteúdo que eu passei e vocês precisam ler. O que vai acontecer? Eu vou marcar um dia com vocês, a live, quando liberar lá o ao vivo do YouTube, eu vou fazer com vocês essa live para a gente debater, fazer um bate-bola sobre esse tema, né? Onde vocês podem mandar as perguntas, enfim, tá bom? E tirar as dúvidas de vocês. Você tem dúvida antes da live? Comenta aqui no Classroom, que aí eu vou fazer um vídeo retirando todas as dúvidas, beleza? Então vamos lá. Psicologia, direito e violência. Primeiramente, como eu falei para vocês, para falar de violência, a gente precisa tirar e entender um pouco o que significa violência, o termo, né? Vem do latim, violentia, que expressa o ato de violar outro ou de se violar. Aqui, pessoal, a gente está tendo um termo do que é violência. Quando eu falo em violar, eu falo em violar direitos. Então, se eu estou violando ou infringindo a moral de alguém, eu estou praticando de uma violência. Então, nós temos alguns tipos de violência. Nós temos a moral, a violência moral, nós temos a violência psicológica, a física, certo? Física. Nós temos o assédio, e o assédio ele ocorre muito dentro das empresas, certo? O assédio moral, assédio sexual, tá bom? E nós temos o que o Zizek chamou, e eu achei muito interessante esse termo, ele chamou de violência subjetiva e uma violência não agressiva, né? Que é aquela que você não agride fisicamente nem diretamente o sujeito. Então, tudo que viola o direito, a moral do outro é considerado uma violência, tá? Hoje nós vamos focar, nós falamos das violências intrafamiliares na última aula presencial, e hoje nós vamos focar numa violência que seria a violência contra a mulher, tá? Já mandei um texto que é do CFP, que vocês precisam ler, tá lá naquele primeiro material, tá? Então leiam, ele é muito importante. Todo profissional para atuar nessa área tem que ler esse texto. Então assim, essas características gerais do conceito de violência variam no tempo e no espaço. Por quê? Conforme a gente vai tendo mudanças, nós sabemos, né, que o mundo ele é mutável, né, que ele sofre mutações, e uma questão de espaço também, porque existe
o que? A expansão espacial de cada território. E quando eu falo de mudança de tempo, eu também falo de uma mudança da cultura. Então, se existe essa mudança da cultura, existe aí uma modificação da visão conceitual sobre violência. Por exemplo, a gente pode citar a Rússia, onde eles têm lá o direito de um dia, né, eles podem agredir as suas esposas, que é uma covardia, mas para eles é uma lei. Então veja que essas questões de conceito de violência vai variar dependendo do tempo, do espaço e da cultura. A gente não pode considerar uma sociedade acultural. Nós sabemos que hoje nós temos um machismo impregnado no Brasil ainda, né? E a gente fala sobre outros tipos de violência também, mas porque a gente vem de um modelo muito patriarcal. Isso é um fato. Então, isso faz com que essas características de espaço e tempo permaneçam e perpetuem na nossa cultura, tá bom? Então, assim, as ciências, né, partem de diferentes definições de violência. Então, se a gente for estudar todo tipo de violência, as formas de descrever e analisar esses processos da violência, nós vamos partir de uma definição de violência, que o Zizek, pessoal, é desse último texto que eu mandei para vocês, é Zlatan Zizek, foi uma tese que ele escreveu sobre a violência, né, contra a mulher e os tipos de violência. Ele escreve uma violência real, vou apagar aqui, ele escreve uma violência real, sobre uma violência real, e ele escreve sobre uma violência subjetiva. O que eu achei interessante nesse texto é que ele traz o seguinte: nós percebemos que existem alguns tipos de violências que não são tão à vista e que a gente percebe uma violência no outro de forma meio que disfarçada, não é uma real, sabe? É algo que é encoberto com a realidade do sujeito. Por exemplo, ele cita esse exemplo que eu achei bem reflexivo. Ele usa o termo, o autor destaca justamente que nós sofremos aqui, né, no Brasil, uma grande gama de preconceito racial, o racismo. Então nós temos aí uma violência que é o racismo. Esse racismo, ele vai perpetuar de forma real. De que forma? Aqueles casos grotescos, onde a pessoa agride verbalmente, moralmente, fisicamente as pessoas, né? E nós temos a subjetiva. A subjetiva, ela vem de forma mais sutil, como ele destaca. Que forma sutil seria essa? Sabe aquela que o sujeito fala assim, não, coitado, né? Ele precisa de algumas regalias. Não, tudo bem, eles se discriminam. Isso é um racismo que ele chama subjetivo. É um racismo, é uma violência étnica, né? Muito sutil. Porque muitas das pessoas não se percebem nessa visão, né? Por exemplo, vou usar aqui um machismo, uma visão do machismo, né? Que é muito utilizado, pode ser considerado uma violência subjetiva. A pessoa chegar e falar assim, não, calma, você primeiro tem que ver com o seu marido em relação a determinadas situações, né? Ela vai comprar algo e mas você falou com o seu marido? Olha só, é uma sutileza, muitas das vezes as pessoas não percebem essa violência real e ela entra aí e acaba adentrando a uma violência subjetiva. Então, o que o Zizek traz é que existem tipos de violência não só expressas, como nós já falamos, moral, psicológica, física, de assédio sexual, né? Um abuso de poder. E aí isso é que é interessante, porque a gente vai falar sobre isso aqui, porque tanto o Zizek quanto a Maria Rita Kell, elas trazem que a violência são provocadas por uma questão de poder. Em busca de um objeto, de ter o objeto fálico aqui.
dominante. Então, se eu tenho um objeto fálico, para psicanálise, o objeto peniano. Eu tenho esse objeto. Então, eu tenho que apresentar na sociedade o meu poder. De que forma? Utilizando da violência. Por isso que eu quero que vocês vejam o vídeo da Maria Rita Kel, que ela vai falar muito bem sobre isso e alinha muito sobre essa violência. Tá bom? E aí ele traz que as teorias da violência são necessárias para descrever, analisar e interpretar o fenômeno da violência. E aqui, quando eu falo fenômeno, são os acontecimentos, os ocorridos. Por que existe hoje no Brasil o maior número de feminicídio? Hoje nós temos a Lei Maria da Penha, considerada uma das mais, na sociedade mundial, uma das mais severas. E a gente tem que analisar sobre o campo do direito nessa atuação, tá bom? E aí eu trago aqui para vocês, a questão, no entanto, depende do que se entende por poder. Então, analisar todo esse processo de violência, de agressividade, a gente vai dar uma definição, uma diferenciação de agressividade, porque não é porque eu sou agressivo que eu possa ser violento, não é? Porque se eu sou violento, e aí é por isso que a gente precisa saber a definição de violência real e de violência subjetiva. Por quê? Eu posso ser agressivo no real, espancando, mas eu posso utilizar da subjetividade para realizar uma agressividade, ser violento, né? E aí o que o autor traz? O Zizek aponta que o poder é o ponto de partida para a busca de encontrar a sua posição na sociedade. Então veja bem, se eu sou poderoso, ou eu busco ter o poder, se eu sou poderoso, ou eu busco ter esse poder, e eu não almejo ela, então eu não tenho poder, eu não sou detentor do poder aqui. Se eu não sou detentor do poder, eu vou fazer o quê? Eu vou praticar violência. Por quê? Praticando a violência, eu consigo oprimir o sujeito que está tomando a frente do meu objeto de poder, né? Está ocupando esse papel poderoso. E o que é legal, que eu acho assim na discussão do Zizek e da Maria Rita Kel, é que ele traz justamente o seguinte: a mulher, na visão da psicanálise, viu, pessoal? Psicanálise. Na visão da psicanálise, eles são psicanalistas, eles trazem o quê? Que o homem, ele se utiliza da violência, vou usar o termo violência, contra a mulher. Por quê? Porque ele, e aí que eu vou mudar aqui, o homem é detentor de um objeto peniano. E a mulher não detém esse objeto. Porém, ela ocupa um lugar de poder sem esse objeto fálico. Ou seja, eu sou um sujeito faltante de um objeto fálico de poder e eu ocupo um papel, muitas das vezes, e na maioria das vezes, um papel superior a este homem que tem um objeto peniano. E aí, ele, de forma a agredir ou de forma a oprimir ela, detentora de um poder, ele vai lá e pratica da violência. Em casos conjugais, quando o homem, se você pegar, por que um homem agride uma mulher porque saiu com roupa curta? Ele solicita que ela retire. Ela não tira, ele está perdendo o que ali? O poder da palavra, que não deixa de ser a perda de um objeto de poder fálico, Poder da palavra. Então o senhor está dizendo que esse homem tem o poder da palavra sobre ela. Não, ele não tem. Mas, na fantasia, devido às questões culturais, ele acredita ter.
Ele acredita ser um homem que ele vai falar para a sua mulher da seguinte forma: olha, troca de roupa, eu não gostei, e ela vai trocar. Ele acredita, né, que ele vai falar assim: olha, eu não quero que você saia com suas amigas, e ela não vai sair. Quando ele percebe que ele não tem esse poder, que ele é o sujeito faltante e que não detém esse poder, ele vai lá e pratica atos de violência. Existem questões traumáticas envolvidas? Sim, existe. Mas nem todo a briga de poder, né, para a violência, segundo o Zizek, ela é por outra questão a não ser esse, tipo, de buscar ocupar esse poder, esse trono de ser soberano. A gente vê isso nos governos, né? Um governo onde ocupa um papel que ele quer ser superior às ordens sociais. Por exemplo, o Covid-19, vamos falar da atualidade. Covid-19 destaca-se que é uma das doenças hoje que ocasiona muito adoecimento social, que necessita de um isolamento, e um sujeito que se fantasia ter um poder elevado destaca que não, que é uma gripe comum. Por que ele faz isso? Porque ele busca ocupar o poder superior. Ou seja, eu sou detentor de um saber. Eu sou detentor de uma decisão. Né? Então veja que todo o processo violento socialmente, e aí a gente entra em uma violência muito social. E aí é importante esse paralelo da psicologia com o direito, por quê? Quando a psicologia e o direito começaram a se alinhar para trabalhar em cima dos processos de agressão ou de violência, eu vou colocar violência, o homem, ele começou a se ver não só no dever de cumprir um direito, mas de respeitar e buscar analisar suas questões psíquicas. Ou seja, que poder é esse que eu busco, que uma ciência vem, por isso que a gente traz as diversas teorias estudando os fenômenos, que essa ciência vem destacando que eu não sou detentor de um poder, né? E que eu devo abrir mão dele. Então, é aí que começa um diálogo. Eu não sei se vocês compreenderam esse diálogo, porque o direito ele vem para normatizar a lei, né? A gente já falou sobre isso. O direito ele vem normatizar as leis e vem para que a sociedade possa agir ou atuar de forma pacífica, né? Vamos dizer assim, ou de forma a valorizar o bem comum a todos. E a psicologia vem estudar os impactos dessas questões, dessa luta tipo, fálica, vou usar até o termo fálico, essa luta fálica, que é desenvolvida pela violência. A gente pode tirar exemplos aí como guerras, né? Chacinas. Guerra nada mais é do que uma briga de poder. É um país buscando levar a compreensão de qual país é mais poderoso. Né? E isso ocorre, vocês vão encontrar para quem for aí um psicólogo, jurista, né? Vai encontrar isso se atuar em psicologia, que o autor aborda, em delegacias, que é a psicologia policial considerada hoje. São aquele psicologia policial, policial. É a psicologia que atua em delegacias, principalmente de delegacias da criança e do adolescente, né, vamos dizer, delegacia da mulher, para que possa trabalhar junto com o âmbito criminal aqui do direito, nos direitos desse sujeito, tá bom? Ok? Pessoal, quem tiver dúvida, vai fazer um comentário, vai fazer uma lista de perguntas e vai lançar em um comentário aí para mim poder responder todas elas, tá bom? Arendt é uma autora que ela vai pegar a tese do Zizek e ela vai fazer uma distinção, ela vai distinguir. Isso é importante, viu? Gravem isso. Há uma diferença entre violência e terror.
Terror é o processo de amedrontar. Por que amedrontar? Amedrontar porque se eu consigo ocasionar o terror no outro, se eu consigo ocasionar o terror, assustar, causar medo em uma sociedade, essa sociedade não se revolta contra mim. Então, assim, se eu sou um homem que tem um poder e digo, não faça isso porque senão vocês serão oprimidos, eu estou ocasionando terror. Vocês não têm o que reclamar. Estudem, senão todos irão reprovar na minha disciplina e irão pagar ano que vem. Vocês serão amedrontados. O que vai ocasionar, vocês serão oprimidos. E o oprimido obedece o sujeito que acredita ter um poder. Então, o terror, ele é o processo de amedrontar uma sociedade para que ela não se imponha, né? Ou seja, eu não vou me impor, se opor, ou então se opor a seus pensamentos. Se eu sou aterrorizado, eu não vou me opor ao seu pensamento, porque eu tenho um medo, eu tenho um pavor de você. Arendt, né, essa autora aí, Arendt, ela vai falar o quê? Ela vai dizer que o terror antecede a violência. Por quê? Eu aterrorizo, o sujeito se amedronta. Eu vou precisar utilizar a violência? Não vou. Não utilizo, porque ele já foi amedrontado. Eu já instaurei o meu poder. Já está instaurado. Certo? Eita, que essa palavra aqui saiu meio... Já está aí. O meu poder está instaurado. Não existe o porquê de eu usar a violência. Agora, se eu tento amedrontar e eu não alcanço o meu objetivo, eu vou me utilizar da violência. Violência é o ato de agredir, violar os direitos do outro diante várias formas, moral, psicológica, física. Então, ela é após o fracasso do terror. Então, eu não consigo causar o terror, eu vou usar da violência. Então, a gente ocasiona... vamos usar um exemplo, né, de uma sociedade em que ela é oprimida por determinados sujeitos que ocupam o poder. E lembrando, o nosso tema é psicologia, direito e violência. Então, o direito e a violência ela é com um todo. A gente vai frisar na violência doméstica. Mas a ideia aqui é falar sobre a violência no contexto geral, tá? Então, vamos supor uma sociedade que é oprimida e ela se sente amedrontada a se opor, olha só, devido ao terror, àquele governo, àquele Estado, né? Enfim. Quando a sociedade começa a não ser movimentada pelo terror, se utiliza-se da violência. Um exemplo de que a gente pode utilizar, ditadura militar, onde eles aterrorizavam, amedrontavam, né? Então não se oponha, não utilize nada contra o governo. Quando começaram a fazer isso, o que eles faziam? Utilizava-se da violência para retirar o foco e que os demais pudessem se tornar oprimidos novamente por uma linha de poder instaurada, tá? Então veja, eu acho muito interessante a gente pontuar essa diferenciação. Por quê? Porque quando eu pontuo essa diferenciação, eu percebo como a sociedade ela se movimenta.
Principalmente, vamos agora já linkar com a violência doméstica. Quando o sujeito X agride sua esposa, a sociedade, por um medo, aterrorizada, não intervém. Se intervém, esse sujeito não se ocasiona mais terror no terceiro, ele vai se utilizar da violência, agredindo, matando, não só o outro, mas esse sujeito aqui também, porque ele teve o seu poder ameaçado. Nós, psicólogos, quando atuamos na área do direito, dentro da psicologia policial, nós precisamos identificar a forma e o modelo de opressão que essa vítima ocupa. E aí eu acho interessante que o Zizek ele traz uma fala que é bem reflexiva. A gente não pode somente ter uma visão psicológica dentro da psicologia policial, somente o homem como agressor e a mulher como vítima. Esse debate ele tem que ir para além. Esse debate ele não pode ser focado somente nessa diferenciação. Sabe por quê? Porque no momento em que eu digo que um homem ele é agressor, disfuncionalmente, eu digo que ele tem uma força. Se eu digo que ele tem uma força, eu digo que ele tem um poder. Se eu digo, vou mudar aqui a cor, se eu digo que a mulher ela é vítima, eu digo. Isso aqui é o que a gente fala de violência subjetiva lá atrás. Eu digo que essa mulher, ela... Gente, lógico que existe, não vamos interpretar, dizer assim, mas o senhor está dizendo que uma mulher não é vítima e um homem não é agressor? Sim, isso é um fato. Né? Nós temos a maior taxa de feminicídio, mas não é nesse viés. O viés que eu trago é uma visão subjetiva para além dessa visão de agressividade, de agressor e de vítima. Não é só isso, é para além disso. E a mulher, se eu reforço, vou até usar o termo da cognitivo-comportamental, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando na sociedade um pensamento disfuncional que essa mulher ela é fraca. Se ela é fraca, ela não tem um poder. Pelo contrário, a gente tem que ver para além dessa visão. A psicologia não vê só isso. O direito, sim, o direito vai ver esse sujeito como um agressor a pagar pelos seus atos negligentes, né? Só que a psicologia não, a psicologia tem que ver para além disso. Olha aqui, ó. Falei para vocês sobre o poder, então a gente subjetivamente, eu não sei se faz sentido para vocês. A gente está reforçando um poder. Professor, então qual seria o modelo a ser trabalhado? Segundo o Zizek, nós precisamos atuar de forma a modificação cognitiva da visão de ser. Não só de ser, mas de obter poder. Por quê? No momento em que eu modifico a visão, no momento em que eu modifico a visão cognitiva de que o sujeito é um ser poderoso e eu coloco ele em uma visão de que o poder é coletivo. Por que o poder é coletivo? Porque o direito não é para todos. Então, no momento em que eu modifico essa visão para essa visão coletiva, eu modifico os comportamentos, certo? E aí outra coisa que o Zizek traz também era como se estivesse excluindo os homens que são também agredidos, porque ocorre, e ele pontua isso. Se eu retiro, eu coloco ele só como agressor, eu estou excluindo aqueles homens que sofrem uma agressão também, porque ocorre. Beleza? Então deu para diferenciar aí terror e violência, né? Importante, hein? Fica a dica. Importante. Vamos lá. Para ela, a eficácia do terror depende quase exclusivamente do grau de atomização social. E é o que eu falei. Quanto maior
a aterrorização, essa atomização, a atomização ela vem de grande magnitude social, né? Quanto mais eu trago isso, menor será a necessidade de eu usar violência. Porque uma sociedade que está totalmente aterrorizada dificilmente vai se opor ao governo, né? E a violência aparece onde o poder está em perigo. Então, se o meu poder está em perigo, eu preciso utilizar a violência, tá? E aí essa violência vem de várias formas, beleza? Então vamos lá. A Lei Maria da Penha define em seu artigo 5º como violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Por que eu coloco omissão aqui, ó? Eu vou voltar um pouco para vocês verem aqui uma questão. Vamos lá. Expressar ato de violar outro ou de se violar. Tá bom? Então, no momento em que eu utilizo-se de uma omissão desse processo de, vamos supor, meu Deus, esqueci a palavra, denunciar, ou de me opor àquele processo, eu estou ocasionando um processo de violência. Ou posso causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. O psicológico, segundo alguns autores, todo processo de violência contra a mulher, eles têm uma escala. Eles começam, primeiramente, com psicológicos ou morais, tá? Então, primeiramente, eles começam a dizer assim, nossa, como você tá feia com essa roupa, né? E aí vem essa questão moral, mexendo, né? Gostosa, essas palavras bem machistas, né? Que é utilizada, ocasionando aí um sofrimento físico, psicológico, muitas das vezes. Depois desses sofrimentos, passa-se aí, eu tô falando em uma visão conjugal, tá, pessoal? Passa-se para, muitas das vezes, as agressões físicas e sexuais até ocasionar a morte. Então, são escalas, alguns autores definem isso, tá bom? E o psicólogo, ele precisa identificar qual aquele que está ocasionando mais impacto na pessoa. Porque no momento em que eu percebo aquele que ocasiona mais impacto e eu consigo fazer a modificação cognitiva, né, a modelação desse pensamento cognitivo, por exemplo, um pensamento disfuncional, vou sair um pouco... Vou sair um pouco da psicanálise, vou entrar na teoria cognitivo-comportamental. No momento em que eu saio dessa visão, que eu modifico esse pensamento disfuncional, ele me agride, mas me ama. No momento em que eu modifico, que ela percebe que ele agride, mas não a ama, ela sai do relacionamento. Porque ela percebe que a agressão não é amor, tá? Apesar de ter, além do princípio do prazer, que a gente poderia debater em um outro momento. A violência no âmbito conjugal tem sido apresentada como um fenômeno de ciclo. Então, assim, segundo o texto que eu encaminhei para vocês, a relação conjugal, a violência dentro das relações, elas são fenômenos, acontecimentos em ciclos. É cíclico, ou seja, ele tem uma rotatividade. Parte de um ponto, termina e volta ao mesmo ponto. Ele vai ser um ciclo. Esse acontecimento, ele foi estudado e percebido que todo o processo de violência conjugal vivencia esse ciclo. E eles nomearam aí o ciclo em 4 principais fases. A primeira, a de tensão. O que seria essa fase de tensão? Essa fase de tensão seria o momento em que o cônjuge, né, ele começa a ter uma reação de impaciência, de desgosto, ele começa a ter comportamentos de agressão, vamos dizer, moral, ocasionando sofrimento moral e psicológico, né? Onde ele começa a ter uma tensão na forma de se relacionar. A segunda é a da agressão.
é o momento em que ele parte para violências mais severas. Pode ser violências mais severas psicológicas, morais, sexuais e físicas. Então, assim, é onde o agressor ele começa a ter esse comportamento afim, ele pratica o comportamento. Só que é um ciclo. Depois que ele agride, tem o pedido de desculpas e reconciliação. É o momento em que o sujeito ele começa a dizer, ok, eu vou modificar, não vai ser assim, eu estou pronto para mudar, né? Eu preciso de uma outra chance, me perdoa, né? Ocorre essa busca de levar uma visão para a pessoa que foi agredida de que vai haver uma modificação do comportamento. Importante, o psicólogo ele deve atuar bem aqui. Porque, segundo o autor, da agressão para a de desculpas é o momento em que a vítima, a mulher, vamos dizer assim, ela denunciou. Mas nesse processo aqui é o que ela retira. Porque ela acredita que vai ter uma mudança. Nós, psicólogos, o ponto crucial seria psicólogo policial, tá, pessoal? O psicólogo policial ele atuaria diretamente nessa fase, para que nós possamos trabalhar justamente que não é para ela retirar essa queixa, né? Quem diz, quem dá segurança, estudar o ciclo, quantas vezes isso já aconteceu? É a primeira? Será que não vai acontecer? E trabalhar essas funções, tá? Então essas são as 4 fases: a da atenção, a da agressão, a de desculpas, é o momento que eu peço desculpas, é o momento que eu digo que eu vou mudar, que eu vou poder, eu quero fazer o melhor, e a de reconciliação. É aquela em que eu entro para casa novamente e eu começo a ter comportamentos saudáveis, de felicidade, de agradar, né? Eu estou me reconciliando com o meu vítima, que a gente fala, o tanto que o Zizek vai utilizar a perversão. É o momento que o sujeito ele percebe a perversão, é onde você percebe a perversão do agressor. Lembra que a gente viu que o perverso ele dá o céu, mas depois ele dá o inferno? Então, esse é o momento. É o momento que o perverso, né, a perversão, o sujeito perverso, ele vai se reconciliar. É o momento dele dar o céu. Depois que ele deu, olha só, um grau de inferno, né, ele agora que se reconcilia buscando dar aí o céu. Então a gente tem essas 4 fases: tensão, agressão, desculpa e de reconciliação. Beleza? Carvalho Barreto, né, que procurou explicar a violência conjugal num olhar mais sistêmico da teoria bioecológica do desenvolvimento humano. O que o Carlos Barreto e outros autores quiseram explicar? Ele queria dizer que é um sistema bioecológico. Por que bioecológico? Porque está envolvido as questões biológicas e individuais do sujeito e entre outros. Tá aqui, eu trouxe os 4 pontos que ele traz. Primeiro, engloba as características biológicas e psicológicas do sujeito. Então, quando eu estou trabalhando lá como psicólogo, nessa demanda, eu preciso olhar quais as questões de hereditariedade. Olha aí, questão de genética. Quais o desenvolvimento psicológico. Olha aí, psicologia do desenvolvimento. Então, preciso dar uma olhada nesses 2 fatores, porque engloba isso. E não só isso, tá? Engloba também a questão social, cultural do sujeito. Como foi desenvolvidas as questões socioculturais dele, tá? Essa é o primeiro ponto, né? Lembrando, o Carvalho ele escreve, né, esse olhar, procurou explicar esse olhar nesses 4 momentos. Primeiro esse. Segundo, processual, que compreende as relações interpessoais. Como é a relação interpessoal do senhor B? E da senhora K também. A senhora K sempre é agredida com o senhor B e o senhor B sempre agride a senhora K.
Como é as relações interpessoais do senhor B e da senhora K? Como é? Como foi se constituído essas relações interpessoais? Terceiro, contextual, que envolve a rede de apoio social, a comunidade e cultura. Pessoal, não existe nada mais eficaz do que trabalhar os processos socioculturais e da comunidade. Por quê? No momento em que eu desenvolvo uma modificação da visão social do que é o feminicídio, por exemplo, que a nossa sociedade está ainda nesse processo, apesar de uma resistência muito grande, quando eu modifico essa visão do que é feminicídio, da necessidade de uma rede de apoio comunitária, social e cultural, a gente consegue desenvolver um trabalho. Então, eu preciso, lá quando eu estiver atuando, eu preciso compreender esse contexto desses dois sujeitos. Qual foi a rede de apoio que ele teve? Poxa, será que a senhorita K tem aí os pais? Ela ainda tem um contato com irmãos? Como é que está a relação dela com os amigos? Porque o perverso, a primeira coisa que ele vai fazer é distanciar o sujeito das suas redes de apoio, né? Tá bom? E a quarta, temporal. A qual tempo corresponde, né, a inter e transgeracionalidade. Aqui eu preciso entender até que geração, né, intra e inter desse sujeito temporalmente, tá? Ele está alinhado. Será que o pai, ele ocasionava uma agressividade na relação familiar? Será que os avós tinham essa relação agressiva e ele presenciou? Então eu preciso estudar toda essa relação intra e inter também, de como ele percebia, para a gente chegar em uma relação transversal, vamos dizer assim. Transgeracionalidade, né? De geração, dessa transformação, dessa transição que ele passou. Então, esses são os 4 pontos que a gente precisa analisar. Ok? E aí, como eu trago para vocês, como o psicólogo pode atuar, né? Como o psicólogo atuará dentro desse âmbito de violência. Primeira coisa, para o psicólogo atuar, ele precisa aí ter como base sua prática referência na elaboração, né, numa teoria e técnica elaborada pelo Conselho Federal de Psicologia, que foi o que eu coloquei para vocês aí, que é o CREPOR. Acho que é CREPOR. Um momento. Acho que é assim. Eu não lembro o nome direito, mas eu acho que é isso. Que é o quê? Que é onde você vai se embasar na referência teórica e técnica, que foi elaborada pelo psicólogo, pelo Conselho Federal de Psicologia. O psicólogo, agora que outro ponto, esse aqui é importante. O psicólogo, independente da área em que esteja atuando, é um dos profissionais que contribui para a promoção dos direitos humanos. Então, não é porque senhor B cometeu tal atrocidade em busca de poder que eu vou agir de forma contra os direitos humanos, tá? Sempre focando nos direitos humanos em ambas as partes. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Se cuidem e até mais, a gente vai se falando.